Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar uma olhada numa aula super importante de biologia. Foi sobre núcleo celular e genética, sabe? Ministrada pelo professor Luzinário, lá do curso Opção Certa em Arapiraca. Fundamental para a galera do vestibular. Então a ideia hoje é pegar os conceitos-chave, assim, do centro de comando da célula, como os cromossomos se organizam e o que rola quando tem erros, né? As mutações e também as síndromes genéticas que o professor explicou. Tipo, como o núcleo faz para gerenciar tudo isso, tá? E antes da gente mergulhar nisso, um aviso rápido. Esta análise é produzida com o apoio de inteligência artificial, baseada nos resumos de aulas do Gemini. Pode ter alguma diferencinha do conteúdo original, tá? Então o ideal é usar isso aqui como um complemento, não como substituto das aulas mesmo. Ok, vamos lá. Ponto de partida, o núcleo da célula. Na aula, ficou claro como ele coordena funções vitais. Divisão celular, herança genética, falou-se bastante da carioteca, aquela membrana dupla, né? Cheia de poros. Exato. E esses poros são, assim, essenciais para a comunicação, para a troca de material entre o núcleo e o citoplasma. E o legal é como a ciência mostra isso na prática, né? Aqueles experimentos, eles pegam uma célula, tiram um pedaço sem núcleo, esse pedaço morre. Uhum, Mas o pedaço que fica com o núcleo, ele consegue sobreviver, se regenerar. É a prova da importância dele. faz todo sentido. E isso tem a ver com a tal relação núcleo-protoplasmática. É tipo um cálculo. Se a célula cresce muito, o núcleo meio que perde o controle, sabe? Aí é hora de dividir. Entendi. E dentro do núcleo, o que mais a gente encontra? Teve o nucleolo, Isso, fundamental para fazer ribossomos. Tem a cariolinfa, que é tipo o recheio líquido do núcleo, certo? e a cromatina, o famoso material genético, né? DNA enroladinho com proteínas. E a cromatina não é toda igual, né? Teve uma diferenciação. Não mesmo. Tem a eucromatina, que é mais soltinha, digamos assim, é onde os genes estão ativos sendo lidos. Uhum. E tem a heterocromatina, que é super condensada, compactada. Geralmente os genes ali estão inativos. Um exemplo bem interessante de heterocromatina é a cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Ah, sim, o professor mencionou isso. É um cromossomo X inteiro que fica inativado nas células femininas. Fica lá, condensadinho. É tão visível que dá para usar para identificar o sexo biológico numa amostra de célula. Puxa, que interessante. E até para detectar algumas anomalias. Ah, e é bom lembrar. Cromatina e cromossomo são a mesma coisa, basicamente. DNA mais proteína. A diferença é o quão compactado está. O cromossomo é o nível máximo de compactação que a gente vê na divisão celular. Perfeito. E já que você falou em cromossomo, a aula também detalhou as partes dele, né? Centrômero, os braços. Exato. E os telômeros, aquelas pontinhas protetoras. Isso, que tem a ver com envelhecimento, né? E com a telomerase, assunto quente para vestibular. Com certeza. Os telômeros vão encurtando a cada divisão, tipo um relógio mesmo. A telomerase consegue reconstruir, o que é bom em alguns casos, mas pode ser ruim no câncer, por exemplo, ajudando a célula a se dividir indefinidamente. E além das partes, a aula também diferenciou os tipos de cromossomos, autossomos. Que carregam umas características gerais, comuns a todos. Isso. E os alossomos, que são os sexuais, X e Y. Certo. E ainda classificou pela posição do centrômero, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Isso ajuda muito na hora de montar e analisar um cariótipo, o mapa dos cromossomos. Ok, então temos essa estrutura toda organizadinha, mas e quando dá problema? Aí entram as mutações. Exatamente, as mutações cromossômicas. Elas podem ser estruturais. Tipo, perder um pedaço, duplicar. Isso, perda é deleção. Pode duplicar, inverter um segmento ou até trocar pedaços entre cromossomos diferentes, que é a translocação. Ou então as mutações podem ser numéricas. Aí o que muda é a quantidade total de cromossomos. Um tipo-chave aqui é a aneuploidia. A célula fica com um cromossomo a mais ou a menos num par específico. Trissomia é um a mais, monossomia é um a menos. E essas aneuploidias são a causa de várias síndromes genéticas bem conhecidas, né? A aula citou algumas. Sim, as mais comuns. Síndrome de Down, que é trissomia do cromossomo 21. Certo. Síndrome de Edwards,
trissomia do 18. Síndrome de Patau, trissomia do 13. Essas afetam os autossomos. E tem as dos cromossomos sexuais também. Tenho a síndrome de Turner, que é quando falta um X, fica X0. É uma monossomia. Uhum. A síndrome de Klinefelter, que é XXY. E a síndrome do triplo X, que é XXX. É incrível pensar como um cromossomo a mais ou a menos faz tanta diferença, né? E o professor Luzinário fez um ponto importante sobre como lidar com isso, né? A questão do acolhimento. Sem dúvida. Ele frisou a importância de tratar as pessoas com essas síndromes com total naturalidade, com respeito, focar na inclusão, combater o preconceito, aquele olhar diferente que a sociedade às vezes tem. Fundamental essa mensagem. Com certeza. Além desses pontos principais, a aula ainda deu umas pinceladas em outros exemplos genéticos, tipo partenogênese em abelhas. Ah, sim. Que os machos vêm de óvulos não fecundados. Exato, os zangões são haploides. E também falou da dupla fecundação nas plantas com flores, aquele processo bem único que forma o embrião e o endosperma, o tecido nutritivo. Mostrando a diversidade dos processos, né? Isso. E claro, mencionou a detecção pré-natal de anomalias, que hoje é uma ferramenta importante. Bom, então, resumindo essa nossa exploração da aula do professor Luzinário, vimos a centralidade do núcleo, como ele funciona, a organização complexa dos cromossomos, desde as partes até a classificação, e como erros, as mutações, sejam na estrutura ou no número, podem causar condições como as síndromes que a gente falou. Exatamente. Foi uma visão bem completa desses aspectos da genética. E isso tudo me deixa pensando. Com esses avanços enormes nos exames pré-natais que detectam tanta coisa cada vez mais cedo, como será que a gente, como sociedade, vai evoluir na discussão ética sobre isso? Sobre o uso dessas informações, o aconselhamento genético, as decisões que vêm depois? É algo complexo, né? Com certeza. Uma reflexão super válida para a gente levar. Bom, agradecemos a companhia nessa análise. Até a próxima!